Há um grupo de pessoas que não estão deprimidas, mas elas também não estão interessadas em viver uma vida da velha maneira, como faziam antigamente. E a parte mais estranha disso é que não parece um problema, parece mais um entendimento. Se você está ouvindo esse vídeo, existe uma chance grande que você sabe exatamente sobre o que eu estou falando. Não existe uma exaustão sobre um trabalho que você fez demais. E não tem nem tristeza. É alguma coisa mais silenciosa que isso, mais fundamental, que fala no coração, fala na alma. Você acorda, você vai passando pelo dia e tudo ainda continua como antes, de certa forma. Essa relação existe. O seu trabalho continua, as suas responsabilidades, você tem que lidar com elas. A sua vida no papel está completamente intacta, o papel que você desempenha. Mas em algum lugar por baixo dessa superfície de tudo isso, existe uma abstenção, não de alegria, não de energia exatamente, é uma falta de necessidade. As coisas que costumavam direcionar você, o sucesso, a necessidade de ter sucesso, de estar certo, de vencer argumentações, de ser visto, de acumular ou provar alguma coisa, de subir cada vez mais alto para os olhos dos outros, eles simplesmente desapareceram da sua lista de necessidade, simplesmente deixaram de importar. E aqui tem uma parte que não faz sentido. Isso não assusta mais você. Você deve, de forma lógica, perder a sua motivação, perdendo o que te move a fazer as coisas, perdendo esta fome que fazia com que você se movesse. Você sente como uma crise, mas não é uma crise. Isso parece que é o fim de uma performance que você não sabia que estava acontecendo. Você deve ter tentado consertar isso. Talvez você mudou de empregos pensando que o problema fosse sua carreira. Talvez você terminou alguns relacionamentos que tinha pensando que o problema eram as pessoas que estavam próximas a você. Talvez você se mudou de cidades, mudou a sua rotina, começou a fazer terapia, tentou medicamentos novos, leu livros de autoajuda, fez afirmações, consertou a sua dieta, o seu sono, mudou os seus horários para dormir e nada disso funcionou. Não porque essas coisas são ruins, mas porque o problema não é um problema. Isso não é alguma coisa que esteja quebrado, que precise de reparação. É alguma coisa que se completou, que está tentando dizer a você que acabou, que não tem mais sentido na sua vida. E por alguns meses, talvez mais que alguns meses, esse padrão vem ressurgindo na sua vida. Não nas conversas, não nas notícias, ou nos estudos de psicologia, ou jornais científicos, mas nas sessões de comentário de vídeos obscuros, em grupos privados de chats, nas conversas até tarde entre pessoas que mal se conhecem, mas de alguma forma acabaram conversando sobre isso, sobre a exata mesma coisa. Pessoas de países completamente diferentes, de idades e grupos diferentes, completamente como situações de vida. Todos estão dizendo variações de uma mesma sentença. Eu me sinto como correndo fora do script, como vivendo de uma forma totalmente nova e diferente. E essa conversa dela surge as pessoas dizendo que estão cansadas, de certa forma,
E elas não querem morrer e elas também não querem continuar fazendo o que faziam. É como se elas tivessem perdido o interesse num jogo que jogavam e que não faz mais sentido continuar jogando. Num primeiro olhar, parece como uma crise de saúde mental coletiva, pós-pandêmica, mas a ansiedade e depressão que todo mundo estava se referenciando. E talvez seja isso, mas tem um problema. O padrão exato, específico, o tipo de desapego, o tipo de exaustão que foi descrevido por décadas atrás, em detalhes, distúrbios específicos de quem não tinha uma razão cultural para isso, nenhuma agenda para empurrar essa situação e nenhuma forma de saber que isso iria acontecer. O seu nome foi Dolores Cannon, e se você nunca ouviu sobre ela, isso não é uma surpresa. Ela não era uma celebridade, ela não era um guru, ela não tinha uma plataforma de conteúdo ou então muitas pessoas que a seguiam enquanto ela estava viva. Ela era apenas uma hipnoterapeuta. Especificamente, ela desenvolveu uma técnica chamada Quantum Healing Hypnosis Therapy, uma terapia chamada Quantum Healing de hipnose, e conhecido como QHHTT de uma forma curta. Isso não é um estágio de hipnose, não é um tipo de coisa onde alguém faz você latir como um cachorro ou esquecer o seu nome. É um estado profundo de consciência, muito mais profundo do que o normal, que alcançamos em estados terapêuticos de hipnoterapia normais. É um nível de consciência que parte de você filtra, edita e controla o que você diz, que vai completamente num caminho diferente da hipnose tradicional. E nesse estado, as pessoas falam. Dolores começou a fazer o seu trabalho, né, no final da década de 60, e nas próximas décadas ela conduziu milhares de sessões. Não estamos falando sobre dezenas, nós estamos falando sobre milhares de casos documentados, pessoas diferentes, de diferentes continentes, com línguas diferentes, pessoas que nunca encontraram umas às outras, pessoas que nunca tiveram conhecimento dos seus clientes anteriores, pessoas que não eram parte de comunidades espirituais, que não estavam com ideias de New Age infiltradas em suas mentes, que nunca leram livros de metafísica, pessoas normais, como contadores, engenheiros, professores, donas de casa, estudantes universitários e aposentados. E quando Dolores colocava todas essas pessoas em transe e lhes perguntava questões sobre suas vidas, sobre seus propósitos, sobre as suas origens, eles começavam a dizer coisas que não fazia sentido lógico, mas o padrão fez sentido, porque eles continuavam dizendo as mesmas coisas. Não ideias espirituais como nós somos todos ou o amor é a resposta. Coisas específicas, coisas sobre tecnologia que não existiam ainda, coisas sobre eventos geológicos que não aconteceram, coisas sobre datas específicas viradas e, em particular, o que vinha muitas vezes nessas sessões, uma descrição de um momento no tempo quando um grupo específico de pessoas começava a não se engajar mais na forma de vida que costumavam a ter e não morrer ou desaparecer ou ascender nas nuvens, apenas não agiam mais como as outras pessoas costumavam agir. Dolores Cannon faz uma descrição do momento
em que um certo grupo de pessoas começaria a deixar de fazer as coisas que fazia de forma engajada. Não é algo como morrer ou desaparecer ou deixar de ascender nas nuvens, mas apenas se desengajar de como a multidão faz, como trabalhadores terminando um contrato. Dolores não chamava isso de profecia, ela chamava isso de uma data específica. E a data aparecia repetidamente com a mesma conclusão. Algumas pessoas não vieram para cá para viver uma vida completa como humanos, eles apenas vieram para cá para fazer um trabalho específico, um contrato específico de trabalho temporário. A terminologia que aparecia sempre durante as sessões era que eram voluntários, não num sentido casual, como voluntários de um banco de alimentos, no senso literal. É uma alma que se voluntariou para encarnar na Terra num específico período de tempo, que guardavam uma certa frequência, estabilizando o planeta em períodos críticos de transição. E quando perguntados, quando terminavam a sua missão, elas simplesmente partiam. As pessoas descreviam esse transe, não tinham nem ideia do que estavam descrevendo. A maioria delas procurou Dolores Cannon para ajudar, para que fossem ajudadas com dores crônicas, problemas em relacionamentos ou depressões inexplicáveis. Elas não estavam procurando por explicações cósmicas, e quando elas vinham para as sessões e ouviam as gravações do que elas tinham acabado de dizer, geralmente elas ficavam confusas sobre o que haviam dito, mas alguma coisa era reconhecida de sentimento, a parte que sempre se repetia. A mente intelectual rejeitava isso, parecia algo ridículo, aquilo não fazia sentido. Eu não acredito em vidas passadas ou em contratos de alma ou nada disso, mas alguma coisa interna dizia: oh, sim, isso é o que é. Dolores gastou muitos anos compilando essas informações e eventualmente ela escreveu sobre isso. Ela identificou 3 ondas desses voluntários. A primeira onda nasceu entre os anos de 1940 e 1950, quem veio primeiramente. E isso foi o período mais difícil, a leva que sofreu mais. Eram pessoas que se sentiam alienadas durante uma vida inteira, que lutaram muito com depressão severa, com ideias crônicas de suicídio e um sentimento de não pertencimento tão intenso que era doloroso fisicamente. Elas simplesmente não se encaixavam, elas sabiam que elas não se encaixavam e elas perdiam décadas tentando adivinhar o que estava errado com elas. De acordo com a sessão, esses dados, nada estava errado com elas. Elas apenas não, supostamente, não tinham que estar aqui todo esse tempo. A sua missão, a missão de todas essas pessoas era ancorar uma frequência. E uma vez que essa frequência era ancorada, o sistema biológico delas começava a dar sinais de tarefa completa. É o tempo de partir, de voltar para casa. Mas porque não era uma compreensão cultural, com o entendimento disso, elas se sentiam doentes e como se houvessem falhados, como se alguma coisa estivesse quebrada. A segunda leva nasceu nos anos de 1960, 70 e 80, tendo uma missão diferente. Elas vinham para construir uma infraestrutura, modelos de cura, sistemas alternativos,
novos formatos. E eles eram os que construíam as pontes, as pessoas que eram criadoras de ferramentas, de línguas e comunidades que iriam permitir a terceira onda de funcionar de forma adequada. A terceira onda nasceu nos anos 90 e além dessa década, que veio com uma compreensão bem diferente, são menos densas, menos ligadas ao mundo material, menos interessadas nas velhas estruturas. Elas não tiveram que brigar tão duramente para acordar, porque elas nunca estiveram completamente dormindo. Mas aqui tem uma chave que Dolores sempre documentava. O que aparecia muitas e muitas vezes nas sessões transcritas. A primeira onda não tinha que ficar para sempre. O seu contrato tinha um tempo limitado e, de acordo com essas sessões, o tempo estava se aproximando. Agora vamos conversar sobre as sessões descritas com os sinais, os marcadores específicos que iriam indicar uma missão dos voluntários estava próximo de ser completado. Aconteciam três coisas: um desligamento físico, um desligamento emocional e os sonhos. O desligamento físico não significava morte, não significava um diagnóstico, significava que o corpo começava a dar sinais de enfraquecimento inexplicável, cansaço inexplicável, sono inexplicável que não era restaurado, uma sensação que o corpo físico estava perdendo interesse em se manter vivo. E os médicos não encontravam nada. Exames de sangue davam normais, scanners eram claros, mas a pessoa sabia que alguma coisa estava a desligando biologicamente, não quebrando, mas apenas desligando. Uma mulher numa sessão se descreveu assim: parece que o meu corpo é como um carro alugado e o contrato está chegando ao fim. Eu não estou fazendo nada para que isso aconteça. Eu apenas não estou renovando o contrato. O desligamento emocional era o segundo sinal. E não era depressão, não era tristeza, não era uma apatia no sentido clínico, era apenas um desligamento. O drama do mundo, com seus políticos, conflitos, quem disse o quê, ou quem estava ganhando, quem estava perdendo, isso parecia como assistindo um show de TV que você já viu outras vezes. Você não odeia isso, você não está bravo com isso. Você apenas não precisa disso mais. Você para de discutir, não porque você se tornou passivo, mas porque você não se preocupa mais. Você para de defender a sua posição, não porque você duvida disso, mas porque a posição parece relevante. Você para de se preocupar sobre os resultados, não porque você não tem esperança, mas porque o jogo não tem mais esse atrativo. E aqui é a parte que faz as pessoas desconfortáveis, porque traz uma boa sensação para quem se sente assim. Não parece que você está desistindo, apenas parece que você está despertando. O terceiro sinal são os sonhos, que são vívidos, recorrentes e não pesadelos. Sonhos de voltar para casa, sonhos de dizer adeus, sonhos de se reunir com pessoas que você nunca encontrou antes, mas que de certa forma você as reconhece. Sonhos com naves, com luzes, com portais, com transições. E o sentimento não é de tristeza, mas de alívio. Um homem descreveu sonhando a mesma cena por 3 meses na sequência. Ele está no campo de pé e tem um grupo de pessoas em volta dele. Alguém que ele não pode ver claramente diz: você conseguiu fazer a transição, isso já acabou.
você pode ir agora. E todas as vezes que ele tem esse sonho, ele acorda chorando, mas não de tristeza, senão de gratidão. Agora, tem uma parte que também faz sentido para você imediatamente, ou soa como insano. Se você está experienciando essas três coisas exatamente agora, você não sabia desse formato até esse momento, não é coincidência, é reconhecimento. E reconhecimento é diferente de crença. Crença é alguma coisa que você decide, reconhecimento é alguma coisa que você se lembra. Você não acredita que você está cansado, você apenas reconhece que você está cansado. Você não acredita que o mundo parece distante, você reconhece e sente que ele está distante. Você não acredita que os sonhos significam alguma coisa, você reconhece que eles significam alguma coisa. E se nada disso ressoa, então parece nonsense ou fantasia ou doença mental com uma máscara de espiritualidade e está tudo bem se você se sente assim. Na realidade é importante porque, de acordo com Dolores, não é todo mundo que vai ressoar com essas mensagens, não é todo mundo que é voluntário da primeira onda, nem todo mundo veio com um contrato temporário e não tem uma hierarquia. Não há melhor ou pior, é apenas se trata de missões diferentes. A segunda onda tem muito trabalho para fazer, a terceira tem trabalho para fazer. As pessoas não têm ideia do que isso significa, elas têm trabalho para fazer. As únicas pessoas que o trabalho está acabando são aquelas que se sentem dessa forma, que o trabalho está acabando. E você não precisa de uma sessão de hipnose. Você sabe já internamente se é ou não o seu caso. Você tem sabido isso já por algum tempo. Você não tinha uma língua para isso, mas agora é onde isso se torna mais específico. Dolores não apenas documentou o conceito geral, ela documentou as linhas paralelas e em uma linha uh, sempre aparecia em múltiplas sessões, múltiplas décadas, o ano de 2026, não como o fim do mundo, mas também não como algum evento catastrófico, mas como um ponto de virada, uma mudança de frequência, um momento quando a primeira onda ia começar o seu êxodo. E nós não estamos falando sobre algumas sessões que mencionaram isso, nós estamos falando sobre dezenas de pessoas nos anos 80 descrevendo os anos de 2020 na sua metade e o momento quando tudo iria passar por essa virada. Pessoas que não tinham razão para escolher esse tempo específico, pessoas que não estavam profetizando ou dando predições, apenas pessoas regulares no transe profundo, acessando alguma coisa que eles não podiam acessar de forma consciente. Todos estavam apontando para a mesma janela de tempo. Então aqui nós estamos em dezembro de 2025, alguns dias da virada do ano e continuava aparecendo esta data. E se você está sentindo os sinais se intensificando e a exaustão se tornando mais pesada, então o desligamento tem que ir de forma mais profunda. E os sonhos estão mais altos. Talvez essa seja a razão. Vamos pontuar de forma óbvia essa questão. O que o Êxodos realmente significa? Porque a palavra carrega muito peso e parece bíblico, parece algo como finalização, isso parece como morte. E esse é o maior falta de compreensão de toda a situação. Porque, de acordo com as sessões de Dolores documentadas, os voluntários
que estão partindo não significa uma morte em sentido tradicional. Não é doença, não é suicídio, não é acidente ou tragédia. É uma mudança de dimensão, é uma mudança de frequência, é uma partida de consciência. A língua que as pessoas usavam em transe descreveram isso de forma variada, mas o sentimento era consistente. Voltando para casa, sendo extraído completamente da missão e retornando para a base, terminando um contrato. Uma pessoa descreveu como andando pela porta e que a porta sempre esteve lá, mas apenas se tornou visível quando você está pronto para partir. Outra pessoa descreveu como o corpo parando, mas a consciência continuando sem interrupção. Não um túnel de luz ou transição dramática, apenas uma mudança de estar aqui para estar lá, apenas mudando de canais de frequência. Agora, eu sei como isso pode soar para você. Soa como fantasia, soa como alguma coisa que foi inventada para simplesmente abafar o medo da morte. Mas aqui há alguma coisa. As pessoas descreveram que elas não estavam com medo e que isso se repetia em diversas sessões. Quando as pessoas acessaram essa informação em transe profundo, quando elas descreveram o seu êxodo, não tinha medo, tinha apenas uma sensação de alívio. Uma mulher, uma enfermeira já aposentada nos seus 70 anos, veio para Dolores com dor crônica e com exaustão. E na sessão ela descreveu a sua partida como já agendada. Ela disse: eu estarei lá até a primavera de 2026, então eu vou para casa. Quando Dolores perguntou o que assustava, ela riu. Ela disse: eu tenho estado com saudade de casa a minha vida inteira. Então, por que ir para casa, já ter um dia agendado, iria me assustar agora? Essa sessão foi gravada em 2008. 18 anos antes da data que ela mencionou. Ela não tinha contexto para que ela dissesse 2026, mas ela disse isso com certeza absoluta. E ela não está sozinha. Múltiplas sessões, múltiplas pessoas, no mesmo tempo, cedo em 2026, descreveram não como um fim, mas como o começo do êxodo, o ponto onde a primeira leva de voluntários que estão prontas para a partida. Mas aqui tem uma parte crítica, a parte que guarda isso de ser um culto ou uma ilusão em massa. Não é todo mundo que vai. Não é todo mundo da primeira onda que vai, porque o êxito não é obrigatório, é uma escolha, um nível de consciência, de escolha da alma, e alguns voluntários da primeira onda escolheram ficar, não porque eles falharam, mas porque eles não estão prontos, porque a sua missão se adapta. A sessão descreve isso como dessa forma. O que assumiram não foi uma âncora de frequência. A frequência, uma vez que está ancorada, o voluntário tem opções. Ele pode, tendo completado o contrato, partir ou ficar e fazer a transição em um papel totalmente diferente de construção de ensinamentos e de manter a frequência para mais pessoas, para outros. Não tem certo ou errado nas escolhas que faz, é apenas uma questão de ressonância. E essa ideia de partir apenas parece um alívio. Se você está se a ideia de partir parece errado para você, então existe alguma coisa a mais aqui para você fazer. Você provavelmente vai ficar. E aqui tem a parte
que explica tudo. Os voluntários de partida estão abandonando, não é apenas checando como completar uma missão, não é desistindo da Terra, mas de acordo com a data, aqueles que vão partir estão fazendo a parte final do emprego deles. Eles estão corando as coordenadas para a nova frequência da Terra. Eles estão criando o caminho, eles não estão desertando, eles estão completando. Uma sessão descreveu dessa forma: a primeira onda